Vamos lá, irmãos, Apocalipse capítulo 7. Nós estamos caminhando em Apocalipse. Alguns irmãos às vezes ficam meio assustados com esses estudos, né? Mas esse é o nosso 17º estudo. Se alguém quiser acompanhar os demais, estão lá no YouTube da igreja. E nós estamos estudando um bloco que começa no capítulo 4, quando fala sobre o controle de Deus sobre a história. Capítulo 4, capítulo 5, Deus está no trono e o Cordeiro recebeu o livro com 7 selos, que é um testamento que foi sendo aberto esses selos e executando à medida que vão sendo abertos. No capítulo 6, estudamos os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 primeiros selos. Depois o 5º selo, que é a alma daqueles que foram mortos por causa do testemunho. E o 6º selo, que é a consumação do século. No domingo passado, nós estudamos esse bloco, do verso 12 a 17 do capítulo 6, e aprendemos que esse nosso mundo vai passar, não adianta você ficar firmado nele aqui, porque ele vai passar. Deus julga os inimigos do seu povo, não só um julgamento, digamos, sistemático no decorrer da história, através das guerras, das fomes, das pestes, que a gente tem visto, que é instrumento do julgamento de Deus, mas haverá um dia em que o julgamento será final e definitivo. Também aprendemos que nós temos segurança em meio a isso. Nós não precisamos temer aquele dia da volta de Jesus, do dia do grande julgamento, porque o próprio Jesus nos dá essa garantia. E aprendemos também que o tempo da graça, que é hoje, está chegando ao fim. É pouco tempo, conforme está escrito lá no capítulo 11, versículo 11 do capítulo 6. Pouco tempo. Né? Agora é o tempo da gente andar com Deus. Agora, antes da gente seguir adiante, do capítulo 7, deixa eu fazer um pequeno esclarecimento sobre esse capítulo 7. Se você ver o capítulo 1 a 6, coloca o próximo slide, por favor. Você vai perceber que ele está falando dos selos que vão sendo abertos. Agora, perceba que no capítulo 6, ele terminou de abrir o 6º selo. O 7º selo só vai ser aberto, quebrado, lá no capítulo 8. Só que aí, quando chega no capítulo 7, próximo slide, por gentileza, ele parece que faz uma abertura na história e insere uma explicação do que está acontecendo antes mesmo do final, depois dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Como é que nós sabemos disso? É que se você for olhar isso como se fosse sequencial, o verso 3 não faz sentido. Como é que o anjo iria dizer, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, se ele acabou de falar que as estrelas caíram do firmamento e todas as coisas foram desfeitas? Então não tem sentido. Agora, quando você olha esse texto, você vai perceber que ele está voltando atrás para explicar o que está acontecendo antes do dia do julgamento. Essa não é uma figura de linguagem nova. A Bíblia sempre está cheia dessas explicações. É como se ele estivesse dizendo, eu estou vendo, eu vi o 1º selo, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º. Depois disso, eu vi que os anjos, aí ele volta atrás. Você vai perceber isso lá no começo, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, você vê ali a criação do céu e da terra. Então, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, havendo Deus terminado tudo, descansou no 7º dia. Depois, no verso 4 em diante, ele vai falar de como o homem foi criado. Então percebam que aqui no capítulo 2, quando ele diz que não havia nenhuma planta, etc., aí formou Deus ao homem do pó da terra, ele está explicando algo que ele já tinha dito antes. Ele citou o primeiro, Deus criou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, no 7º descansou. Aí ele volta no capítulo 2 para explicar como que foi a criação do homem. Essa é uma questão absolutamente normal. Aqui em Apocalipse acontece a mesma coisa.
ele voltou atrás explicando, porque no capítulo 6, do verso 12 a 17, o texto que estudamos no domingo passado, ele disse que quando abriu o sexto selo, o céu escureceu, a lua também, as estrelas caíram, a terra foi totalmente movida, os montes, as ilhas e tudo mais, mas aí ele vai dizer assim, espera um pouco, calma, não destrua a terra ainda. É a ideia do capítulo 7, do 1 até o verso 17, na verdade, os 2 blocos de texto aí. Ele está dizendo aqui, então quando ele diz depois disto, não é depois do sexto selo, é depois que ele teve a revelação do sexto selo. Então, depois disto, não a sequência dos fatos, mas a narrativa da visão. Quando ele diz, olha, quando abriu o sexto selo, destruiu tudo, aí de repente ele diz que um anjo chegou e disse, não danifiquem a terra, até que seja completo o número daqueles que são salvos, que é o que ele está dizendo aqui. Então ele traz essa questão aqui do tempo de Deus, que é o tempo em que Deus estará salvando os seus eleitos, para depois a terra ser destruída, obviamente. Essa é a ideia aqui no capítulo 7. Daqui a pouco quero voltar nessa questão também. Então, quando pensamos sobre o tempo de Deus, nós aprendemos aqui, vamos separar o texto em 3 blocos, para pensar acerca do que vai acontecer antes do dia do julgamento, antes da volta de Jesus. É isso que o texto está dizendo. O que vai acontecer nesse período, antes do julgamento final. Primeiramente, ele mostra que antes do julgamento, o mal, a despeito de estar liberado para agir, através dos 4 cavaleiros do Apocalipse, seres 1 a 4 que nós vimos, o mal é controlado. O mal não está solto de qualquer jeito. Ele mostra isso dos versos 1 a 3, ele diz, não danifique a terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos de Deus. Talvez valha aqui uma certa explicação para os irmãos de que naqueles dias não se sabia que a terra era uma esfera. De fato, pensava-se que a terra era quadrada, que era plana e que repousava sobre as águas. Lembre-se, mas então Deus não sabia. Não, não é que Deus não sabia, claro, foi Deus que criou. Mas é que a revelação de Deus, ela é dada dentro do espaço e da história do ser humano. Deus nunca se preocupou em dar explicação sobre essas questões do cosmos, porque não tinha significado nenhum para o plano de salvação. Então Deus se fala ao nosso coração em linguagem que nós entendemos. Aí a ideia, por exemplo, de quando, naquele momento em que o sol parou, lembra-se, o sol retrocedeu 10 graus, mas a gente sabe que o sol não parou, porque na verdade o sol já está parado, que roda é a terra. Mas para quem está na terra olhando, o sol nasce aqui, caminha e põe ali. Acho que é o contrário, né? Não, é para cá mesmo. Então, para todos os efeitos, para alguém que está olhando aqui, o sol de fato está caminhando. Ele que está andando e não a terra. E Deus age dessa forma, ele explica a situação de um jeito que nós entendemos. Se Deus fosse explicar de que a terra parou, por exemplo, a cultura daquele pessoal, daquela época, ninguém iria entender como assim a terra está parada. Quem é parado é o sol, porque é isso que o homem vê. E assim Deus revela-se a nós numa linguagem que nós entendemos. E à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, à medida que nós vamos adquirindo mais revelação, a revelação ela vai sendo progressiva. Deus revela-se em cima daquilo que já estava revelado e de acordo com a capacidade nossa de compreender a revelação. É por isso que ele diz aqui acerca dos 4 anjos em pé, era o que João estava vendo, era o que ele estava percebendo, ele estava explicando. E a ideia implícita aqui é de que os ventos, que também é outra imagem para julgamento e desastre, aqueles que passaram por uma tormenta, por um furacão, por uma tempestade, sabem muito bem disso. E a ideia dos 4 ventos, ou dos ventos dos 4 cantos da terra, é a ideia de que Deus está impedindo o julgamento de toda a terra.
Existem algumas coisas que a gente não sabe como vai acontecer. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todo olho verá. Aí você fala, peraí, a terra é redonda. Se Jesus voltar de cá, como é que fica quem está de lá? Né? Como é que vai ver? Né? E se voltar de cá, como é que fica quem está de cá? Né? Agora, nós não temos como fazer especulações em cima disso, pelo simples fato de que isso não tem relevância. A palavra diz que todo olho verá, ponto final. Algumas coisas nós não sabemos de fato, cientificamente, como explicar. Depois nós vamos estudar lá na frente de que o mar teve que dar os seus mortos e a terra também. Como é que vai ressuscitar alguém que morreu há 5.000 anos, há 2.000 anos? Eu não sei, só sei que vai ser assim. A gente vai estudar isso um pouco lá. Então, quando olhamos essa situação, esse contexto, o que Deus está dizendo aqui para João, o que João estava narrando, é exatamente isso. Vai haver uma destruição quando chegar o dia do grande julgamento, mas Deus está dizendo, para um pouquinho, não está na hora ainda, segura essas calamidades. Esse negócio das estrelas caírem do firmamento, das ilhas serem movidas e tudo mais, espera um pouco. Por enquanto, não. Deus está refreando isso daí. Esses 4 anjos que vêm para destruir, ele diz, espera, não toquem ainda na criação, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as aves. Há um tempo para isso. Enquanto esse tempo não chegar, essas coisas não vão acontecer, porque Deus é que tem o controle de todas as coisas. Lembram-se de Jó? Quando Deus concede a Satanás o poder para peneirar Jó, Deus coloca limites. As forças do mal não são forças que estão em pé de igualdade com as forças do bem. Deus não tem igual a ele. Não é uma guerra onde Deus está guerreando contra os demônios, o diabo e seus demônios. Não, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Mas por um tempo, Deus permite que isso aconteça com propósitos bem definidos. O verso 2, ele diz também de que um 5º anjo, além desses 4, ele viu ainda um 5º anjo, que subia do nascente do sol, tendo um selo do Deus vivo. A ideia de um anjo que vem ali, de onde sai o sol, que era a fonte de luz, não só hoje, mas principalmente naquela época, né? O sol muito ligado com a luz e a noite com as trevas, talvez também pudesse fazer aqui uma certa referência à estrela que veio do Oriente, no nascimento de Jesus, aquele que traz, que é a luz dos homens, né? Mas esse anjo, então, ele sobe do nascente e ele declara a esses 4 anjos, ele está trazendo um selo e ele diz, não façam mal à terra até que sejam selados os servos de Deus. Também não fala o que é esse selo. Se você olhar, não é um daqueles 7 que está sendo aberto. Aqueles estão no livro, um livro com 7 selos. Aqui era um anjo com um selo para selar os crentes na testa, na fronte. Lá na frente, no capítulo 14 e no capítulo 22, ele vai falar que esse selo era o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Portanto, eles são identificados pelo nome do Cordeiro e pelo nome do Pai. Esse anjo, então, sobe com esse selo e diz, não danifique a terra. Talvez, então, Deus está protegendo o seu servo? Sim. Mas nós não vamos, então, passar por sofrimento até que venha o julgamento? Não. Nós vamos passar por sofrimento. Obviamente, queridos, nós já aprendemos sobre isso quando falamos acerca do 5º selo. Quando Deus disse, esperem, ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Aqui, eu e você precisamos entender exatamente isso. Enquanto esse dia do julgamento final não vem, nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento. Nós estamos sujeitos a enfermidades. O Covid vem e está também atacando os crentes. Mas eu sou crente, por que eu pego Covid? Por que Deus não protege a igreja? Porque essa é uma das formas de Deus testar a fé do seu povo, purificar a fé do seu povo.
Deus não nos livra da fornalha, mas Deus nos livra na fornalha. Lembre-se daqueles 3 rapazes que foram jogados na fornalha na época de Daniel. Deus foi fiel a eles, mas eles foram jogados na fornalha. Assim também é o que está mostrando aqui, de que o selo garante que nós vamos chegar ao nosso destino. Hoje em dia não se escreve mais carta, né? Na época em que eu era solteiro, a gente ainda escrevia carta para a namorada, né? E a carta, quando a gente escreve uma carta, você tinha que colocar um selo, e esse selo era a garantia de que a carta ia chegar no destino. Ela podia passar por situações difíceis, por enchentes, por trovoadas, por acidentes, mas aquele selo era a garantia de que a carta iria chegar ao seu destino. Assim é o selo que Deus coloca nos crentes. Não é uma garantia de que nós não vamos sofrer, é a garantia de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, e é a garantia que a nossa salvação está certa e segura. Podemos passar por dor, doença, pobreza, opressão, calúnia, até por morte, mas a nossa salvação é garantida. Então, antes do julgamento final, o mal será controlado, não será solto. E, na realidade, nós temos que entender isso. Não fosse, de fato, a ação do Espírito Santo na nossa sociedade se desintegraria, queridos. Imaginem se qualquer um de nós tivesse plena liberdade de fazer o que quiséssemos, sem ser repreendido, sem ter qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de punição. O mundo entraria em caos. É exatamente o Espírito Santo, refreando o mal, é que leva, é que faz com que esse mundo não entre no caos e se desintegre. Talvez diga, mas estão tanto mal por aí, pastor. Sim, nós aprendemos no capítulo 6, de que as próprias calamidades que nós temos são um instrumento nas mãos de Deus. A pergunta que nós devemos fazer não é como que um Deus bom fica permitindo que o mal aconteça. Não, a pergunta é como que um Deus bom ainda suporte a gente esse tempo todo, porque era para esse Deus exercer o seu juízo de forma fulminante, como de fato um dia Ele vai fazer. A segunda lição que nós aprendemos, está aqui no verso 3, é de que enquanto não chega esse dia do juízo final, todos os eleitos serão selados. Deixa eu trazer uma explicação para você aqui. Uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração é que todos aqueles por quem Jesus morreu serão salvos. Ai, pastor, como assim? Jesus morreu por toda a humanidade? Não, Jesus não morreu por toda a humanidade. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz que eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E todos aqueles por quem Jesus morreu serão salvos. Esse selo que está se referindo aqui é a garantia de que nós seremos salvos. A despeito de todas as tribulações que possamos passar, a nossa salvação é garantida pelo fato de Jesus ter morrido por nós. Tem muita gente que não gosta desse ensino porque acha que o crente pode ficar relaxado. Não é? Se é assim então, beleza. Mas a santificação, ela é um indício da nossa salvação. Aquele que diz assim, bom, se Jesus morreu por mim, eu estou salvo, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Ou é alguém por quem Jesus não morreu, ou então é alguém que vai receber uma disciplina da parte de um filho rebelde, vamos dizer assim. Agora, o que o texto está dizendo é que aquele por quem Jesus morreu, os salvos, os eleitos de Deus, eles serão selados com o nome do Cordeiro e do Pai, como está lá na frente, que depois a gente vai ver. É preciso que a gente olhe a Bíblia como um todo, para que a gente possa entender a Bíblia toda. Por isso, essa questão do selo, talvez nós precisemos voltar um pouco e olhar o que Paulo escreveu lá em Efésios, capítulo 1, quando Paulo fala exatamente do mesmo selo, só que numa linguagem diferente dessa. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo vai nos explicar que o selo que o crente tem e que está sendo selado à medida que vão sendo convertidos antes do dia do julgamento final, que é o que João está mostrando lá, esse selo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca em nós o nome de Cristo. É Ele quem coloca em nós o nome do Pai. É Ele quem coloca em nossa vida um comportamento e um estilo de vida condizente com a graça de Deus. É o Espírito Santo que tem o papel de nos santificar, de nos convencer da verdade, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos crentes. Daí, um outro assunto puxado, isso é aquela questão do batismo com o Espírito Santo, que alguns irmãos são muito equivocados com relação a isso. Porque, na realidade, o Espírito Santo é concedido pelo crente no ato da sua conversão. Na verdade, um pouquinho antes, porque a conversão do pecador é papel do Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai aceitar a Jesus. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai se entregar nas mãos de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, você não é salvo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem o selo que testifica que você é de Deus. Esse é o ensino da palavra como um todo, inclusive em outros textos que não temos tempo de estudar. Mas Paulo mostra isso aqui, Paulo mostra isso em Romanos, quando ele fala que o Espírito Santo é que certifica que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,15, que nós já estudamos aqui na igreja. Portanto, essa ação do Espírito Santo é que faz com que nós sejamos crentes. É por isso que existem muitas descrições de que o crente não deve entristecer o Espírito Santo, o crente não deve apagar o Espírito ou as ações do Espírito Santo na sua vida. O crente tem que ser submisso à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que testifica, é que sela, é que mostra que nós somos salvos. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem possibilidade de ser salvo, porque esse é o papel do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, como segunda bênção, é o outro tema um pouco mais polêmico que tem sido muito mal entendido, mas isso a gente estuda num outro momento. Então, antes do dia do julgamento, antes da volta de Jesus, o mal será controlado, usado inclusive como ferramenta, como instrumento de julgamento de Deus sobre a humanidade decaída, corrompida, rebelde a Deus. E quando as pessoas querem viver contra Deus e fora da vontade de Deus, Deus não precisa fazer nada para nos punir, queridos. É só nos soltar. Lembre-se disso. A pior coisa que Deus pode fazer conosco, nesse contexto que nós estamos vivendo, é não fazer nada. Porque nós estamos perdidos sem Deus. Mas Deus controla o mal e Deus sela os seus filhos, aqueles que são salvos, que João vê aqui como sendo uma multidão. Vamos em frente, volta para o capítulo 7. Terceira lição, o terceiro bloco do texto vai nos ensinar de que o número de salvos serão completados antes da vinda de Jesus. Preste atenção, o número dos salvos serão completados, ou será completado, né? Antes da vinda de Jesus. Talvez, por que o pastor está repetindo isso? Porque tem uma ideia por aí, de que depois que Jesus voltar, ainda haverá uma chance. Vamos pensar nisso agora, tá bom? Capítulo 7, versículo 4 a 8, é um texto difícil de ser interpretado. É um dos textos mais complicados da gente entender dentro do próprio livro de Apocalipse. Porque João vai dizer assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, e ele cita aqui então as 12 tribos e 12, cada tribo com 12.000. Existem alguns grupos, como por exemplo a seita Testemunhas de Jeová, que acreditam que apenas 144.000 pessoas, esses 144 é que vão viver no céu. O problema é que lá por volta de 1935 a seita cresceu muito e passou de 144.000. Aí eles disseram, não, esses vão para o céu, os outros vão viver aqui na terra,
uma terra resgatada, onde reina a justiça, não sei o que lá, e etc. e tal. Né? E essa ideia, acho que nem vale a pena a gente gastar muito tempo com essa ideia. Mas há um outro grupo que é mais comum entre nós evangélicos, que são os dispensacionalistas. A maioria, a imensa, quase totalidade dos neopentecostais acreditam nessa teoria do dispensacionalismo. Em resumo, a ideia deles é que toda essa história do Apocalipse vai acontecer um dia, mas não está acontecendo nada hoje. Vai acontecer quando, de fato, Jesus for voltar, aí vem essa ideia desses 144, dos cavaleiros, etc., tudo aquilo que nós estamos estudando. O grande problema, ou a grande dificuldade, queridos, é que esse pressuposto de que esses 144 mil judeus, eles serão ainda selecionados para a época do arrebatamento da igreja, aí vem a esses 144 mil para pregar a palavra e haver novas conversões. É uma ideia que não se sobrepõe, não sobrevive, não sobrevive à luz da palavra como um todo. Por algumas razões, talvez até claras, gente. A primeira delas, porque esse número ele precisa ser visto como sendo um número simbólico. E vou explicar por quê. Hoje nós temos visto as igrejas dispensacionalistas, os teólogos dispensacionalistas, eles costumam separar Israel da igreja cristã, como sendo tudo povo de Deus. É por isso que em muitas igrejas você vê atrás do púlpito, né, na parede, às vezes uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel. A estrela de Davi. Então tem-se aquela ideia de que há o povo de Deus, os gentios, e há os judeus. Dois grupos que serão salvos. Entretanto, quando a gente estuda a teologia do Novo Testamento, os irmãos se lembram, quando nós estudamos em Romanos, por exemplo, essa ideia não passa pelo crivo da palavra de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo explica isso de forma clara, em mais de um texto, não só Romanos que nós estudamos, queridos. Paulo mostra que a igreja é uma só, desde o Velho Testamento até hoje. Romanos capítulo 11 fala sobre isso, que nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira brava, né? Na oliveira, nós somos ramos bravos, vamos assim dizer, enxertados na oliveira. Paulo fala que, na realidade, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, não os da circuncisão. Portanto, a ideia de que terão judeus que serão salvos e depois gentios que serão salvos, não faz parte, não coaduna com o ensinamento total da palavra de Deus, porque a igreja é uma só, o povo de Deus é um só, desde o Velho Testamento até hoje. Não há como você separar isso, uma coisa da outra. Obviamente que na igreja temos judeus convertidos e temos gentios convertidos, mas são um grupo só, uma igreja só. Há uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só dono da igreja e uma só igreja. Portanto, a ideia de dizer que tem 144 mil que foram de fato, que vão ser separados, judeus, que vão ser separados, é uma ideia um pouco estranha à palavra de Deus. Mesmo porque nós precisamos ver, e vamos estudar sobre esses 144 mil lá no capítulo 14, porque no capítulo 14, versículo 1 a 7, ele fala de novo sobre os 144 mil. Tá, vamos deixar para estudar mais sobre eles lá na frente, porque quando ele fala de 144 mil, ele tem outras descrições sobre eles, a gente vai estudar lá nesse texto de Apocalipse capítulo 14, tá ok? Mas talvez aqui a gente precise entender um pouco sobre essa questão dessas 12 tribos. Tem uma coisa estranha aqui nesse texto, porque essa listagem das 12 tribos, ela não é como a do Velho Testamento. Coloca, por gentileza, o próximo slide. Quando você vê as 12 tribos, e quero que você preste atenção aqui, as 12 tribos, elas foram distribuídas pela terra prometida. 12 tribos, quando saíram do Egito, chegaram na terra de Canaã,
Separaram-se as 12 tribos. Agora observe, nas 12 tribos, Levi não tinha terra. Por quê? Porque era responsável pela vida espiritual de toda a nação. Então os levitas não têm um território deles lá, separado. Eles estavam esparramados na nação toda, cuidando da adoração. Também José não teve terra. José havia ido para o Egito, levou a família toda para lá, passaram os 430 anos no Egito, voltaram, portanto José não teve tribo, não teve terra, porque ele já tinha morrido inclusive. Os 2 filhos dele, Efraim e Manassés, esses sim, você pode olhar, está entre as 12 tribos lá de Israel. Né? Quando você olha essa lista, que João diz que ouviu aí, não se fala de Efraim nem de Dan. Fala inclusive de José, que não teve terra, fala de Levi, que não era uma tribo que tinha lá a sua possessão, mas não fala de Efraim e de Dan. Só por aqui a gente já começa a pensar, bom, se é de fato assim, por que essas 2 tribos foram excluídas? E por que foram incluídas tribos que o judeu tradicionalmente não citava como sendo uma das nações? E aí talvez tenha uma explicação plausível sobre isso. Põe o próximo slide. Quando Salomão morreu, o reino se dividiu em norte e sul. O reino do sul ficou lá com Roboão, que era o filho de Salomão, e Jeroboão ficou com o reino do sul, do norte, Israel. Agora, quando Jeroboão, e você tem essa história em 1 Reis, capítulo 12, Jeroboão pensou o seguinte: se o povo for lá para Jerusalém para adorar a Deus, eles podem ser seduzidos por Roboão, e ele vem aqui e o povo então se revolta contra mim, e então eu posso enfrentar grandes problemas. E Jeroboão teve uma grande ideia: eu vou construir 2 bezerros de ouro, e o povo é invocado com bezerro, lembram-se, né? Lá das tábuas da lei, né? Ele então constrói 2 bezerros de ouro, estabelece 2 centros de adoração no território de Efraim e no território de Dan, a fim de que quem viesse de Israel não chegasse a Jerusalém, mas adorasse tanto em Efraim quanto em Dan. E isso foi mal aos olhos de Deus, porque eles estavam provocando a idolatria no reino de Israel. É possível que nessa visão, Efraim e Dan não sejam contemplados, porque são identificados com 2 tribos idólatras, 2 centros de adoração idólatra. E aí a gente agora pode unir essas 2 histórias. Por quê, queridos? Porque o sentido dos 144 mil é da totalidade do povo de Deus, aqueles que não são idólatras. Por isso ele fala das 12 tribos de Israel. Obviamente que quando você olha o livro de Apocalipse, nós já vimos antes acerca da questão do simbolismo de todos os números. E os 144 mil também devem ser vistos simbolicamente, e não literalmente. Esse número é alcançado multiplicando-se 12, para as 12 tribos de Israel, por 12, que são os 12 apóstolos, e por 1000, que quer dizer infinitude, não tem como contar. Essa é a ideia, assim como nós vimos antes, nas outras visões, a ideia dos 12 apóstolos com os 12 patriarcas do Velho Testamento. Se você for olhar depois, nós vamos olhar depois, um pouco lá na frente, quando fala acerca da Nova Jerusalém, vai dizer que ela tem 12 portas, com 12 anjos, com o nome das 12 tribos, uma muralha de 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, que media 12.000 estádios e que tinha 144 côvados. Então, tudo isso envolve a simbologia da totalidade do povo de Deus, que a cidade vão ver lá na frente. E aqui não é diferente. Essa compreensão simbólica é seguida até mesmo pelo verso 9. Preste atenção. No verso 4, João diz assim: então eu ouvi o número dos que foram selados. Ele não disse que viu, ele ouviu. No verso 9, ele diz: depois dessas coisas eu vi. Aí ele fala o que ele estava vendo. E o que é que ele viu? Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Primeiro fala, ele ouviu falar daqueles 144 mil, mas quando ele olha, era uma grande multidão que ninguém podia enumerar.
E essa é a ideia, de fato, do povo de Deus. Os glorificados no céu. E não eram apenas das 12 tribos, como ele ouviu. Ele diz que era uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Deixa para o próximo estudo esse versículo aí, que faz parte do próximo bloco. Então, quando nós olhamos a ideia dos 144 mil, é uma expressão da totalidade do povo de Deus. Não tem como interpretar esse texto como sendo uma coisa que vai acontecer no futuro, que vai haver um arrebatamento. Depois vão ser colocados esses 144 mil judeus especialmente selados para proclamar o Evangelho, para depois então vir a consumação do século. Porque se você tentar interpretar dessa forma, você já trava no verso 3, que fala que não era para destruir a terra, e que, portanto, quando houver a destruição, acabou. E esse é um ponto que nós vamos estudar depois, quando falarmos do milênio. Nós temos que entender que o dia que todo olho ver o Filho do Homem sobrevindo com poder e glória sobre as nuvens, acabou. Não tem mais chance. Foi quando Deus, de fato, encheu-se a taça da ira de Deus, que é outra terminologia que ele tem um pouco mais à frente, e Deus diz, acabou, basta, morreu o assunto, agora vem o dia do grande julgamento. Não tem mais chance, não tem mais 1000 anos, não tem arrebatamento disso, depois arrebatamento de igreja, absolutamente nada disso, num período de tempo. É por isso que nós aprendemos, e a palavra diz que hoje é o dia de salvação. Ou você busca a Deus agora, ou você entrega a sua vida nas mãos de Deus agora. Porque quando Jesus voltar, já vai ser como juiz, não mais como salvador, no aspecto de dar segunda chance para aqueles que estão resistindo à graça de Deus, que estão rebeldes contra Deus. Hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo da graça, mas esse tempo vai chegar ao final. Nós temos que estar cientes disso e buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto, porque haverá tempo em que se buscarão o Senhor, mas não poderão achar. Até com a descrição que ele traz ali no bloco anterior, é que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre vão se esconder e vão dizer aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face, porque é o dia do grande julgamento, não um dia de salvação. Quando nós olhamos dessa questão, e quero que você segure um pouco mais, os 144, nós vamos terminar de estudar sobre eles quando chegar no capítulo 14, aí a gente faz uma revisão aqui, porque o 14 traz de novo a ideia dos 144 mil. Mas eu quero que você guarde no seu coração que a ideia que nós temos, primeiramente nesse bloco inicial do capítulo 7, é isso. Deus disse que colocou ali os cavaleiros, aos 7 selos vão se abrindo, aí vem guerra, aí vem peste, aí vem fome, aí vem morte. Mas Deus diz, calma, não está no tempo ainda de acabar tudo isso. Primeiro eu quero selar os meus eleitos, aqueles que serão salvos. E esse selo está sendo ministrado, está sendo colocado à medida que pessoas ouvem o Evangelho e são tocados pelo Espírito Santo e são selados pelo Espírito Santo através da conversão. E são identificados como filhos de Deus porque têm o Espírito Santo. E a vida dele reflete isso porque é controlado pelo Espírito Santo. E essa é a ideia. Eu gostaria de trazer uma conclusão. E nessa conclusão, uma aplicação tirada de um texto similar. E quero desafiar você a olhar esse texto. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. É um texto muito conhecido, mas que tem a ver com aquilo que nós estamos estudando hoje, que é aquele episódio que Jesus acalma a tempestade. Olha só o que diz Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Como disse, você já conhece esse texto. Vamos ler novamente. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não quero fazer outro sermão aqui. Quero apenas trazer uma aplicação desse texto com aquele que nós estamos estudando. E quais são as 4 aplicações? A primeira aplicação é que nós temos que conciliar as tempestades que nós passamos na vida com a obediência a Cristo. Aqueles discípulos passaram por isso. Eles entraram no barco porque Jesus mandou. Eles foram para o alto mar porque Jesus mandou. Eles estavam no centro da vontade de Deus, mas ainda assim enfrentaram as tempestades. Eles estavam onde Jesus mandou, fazendo o que Jesus mandou, indo para onde Jesus mandou, e ainda assim passaram por uma tempestade. Isso é similar a todos nós hoje, queridos. Nós também estamos nesse período antes da volta de Jesus, e o fato de estarmos buscando a Deus a cada dia, o fato de estarmos andando com Jesus, não quer dizer que não vamos passar por tempestades. A tempestade é um instrumento nas mãos de Deus, inclusive para testar a nossa fé, inclusive para poder mostrar que Ele está conosco. Portanto, nós precisamos conciliar que as crises que nós passamos precisam ser conciliadas com a nossa obediência a Cristo, porque estão ligadas também. A segunda aplicação que quero tirar desse texto e juntamente com o nosso, é que nós precisamos conciliar a tempestade com a presença de Cristo. O fato de Jesus estar no barquinho não poupou os discípulos dele da tempestade. Estava ali o dono da terra, estava aquele que tinha autoridade sobre o vento e o mar, como os próprios discípulos testificaram. Mas a tempestade veio. Nós temos que lembrar de que o cristão, ser cristão, não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Não, queridos. Nós estamos no mundo, estamos inseridos no mundo. Já mostramos que o céu não é aqui, que nós somos peregrinos aqui. Nós andamos com Jesus, mas enfrentamos tempestades. Jesus havia ensinado os seus discípulos acerca das parábolas, agora Jesus dá um ensino prático, e é nas tempestades que nós aprendemos de forma prática com Deus. É quando vem o aperto financeiro, quando vem a crise no casamento, é quando vem as dificuldades na saúde, é que nós nos apegamos mais com Deus, é que nós aprendemos mais da graça de Deus. E nesse período, antes da volta de Jesus, nós precisamos estar cientes disso. O Cordeiro está conosco, aquele que tem o domínio sobre toda a história, queridos. Ele está conosco, mas enquanto não chegar o 6º selo, que nós estudamos no domingo passado, nós ainda estamos sujeitos aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Alguns, ou vários, ou muitos de nós ainda vão morrer por causa do testemunho. Isso é um privilégio. Terceira aplicação, nós temos que conciliar a tempestade com a aparente inoperância de Deus. Eu acho interessante essa ideia de que é possível que o maior problema do discípulo não seja a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo naquele barquinho. E às vezes eu fico pensando que nós enfrentamos o mesmo dilema. Você olha para a sua vida e diz: espera aí, Deus não vai fazer nada? Será que Deus não está agindo? Deus não tem o controle de tudo? Por que então que eu estou desempregado? Por que eu estou passando por doença? Por que que os ímpios estão aí perseverando e reinando? Por que que o mal está na nossa sociedade? Deus não vai fazer nada, não. Nós temos que entender que Deus continua no total e absoluto controle da situação. Na realidade, Ele permite que essas coisas aconteçam com propósitos bem definidos, lembrando do que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós já estudamos isso quando estudamos Romanos. E por último, nós temos que conciliar a tempestade com a nossa confiança em Deus. Assim como Jesus repreendeu os seus discípulos e disse: por que que vocês são atintivos? Como é que vocês não têm fé? Os discípulos foram reprovados no teste da fé porque tiveram medo.
Quando nós olhamos essa situação, eu e você precisamos lembrar de que o nosso medo com relação ao futuro e às coisas que nos assolam vem do fato de duvidarmos de que Deus esteja no controle. Mas nós precisamos passar por essa prova e ser aprovado. Às vezes nós desesperamos porque nós julgamos que estamos abandonados, que Deus não está sabendo, que Deus não está controlando tudo. Apocalipse capítulo 4 a 7 vem mostrar que Deus está no controle. E que por isso eu preciso entregar a Ele a minha vida. E por isso eu preciso entregar a Ele o meu destino. Ele tem o controle de toda a história e todas as coisas vão ser trabalhadas para que a minha vida seja edificada e todas as coisas cooperando para o nosso bem. Até acontecer o julgamento final. Enquanto isso, vamos passar pelas tempestades, vamos. Mas lembre-se de Mateus 28, 20, quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Deus não permite que a gente passe por essas lutas sozinhos. Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Ele está no controle da situação. E se você não estiver entendendo o que está acontecendo na sua vida, você precisa se voltar para a palavra, reafirmar para o seu coração: eu confio no Senhor, Ele é meu amparo, Ele é meu escudo. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas Deus está no controle. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas Deus está no controle. E se porventura Ele não mudou a situação da sua história, porque Ele ainda tem algo a trabalhar na sua vida, ou então Ele quer usar a sua vida para mexer, para trabalhar com a vida de outra pessoa, porque Ele está no controle. A minha oração é que você guarde essas palavras no seu coração. E quando você estiver com medo, quando você tiver temor no coração com relação ao futuro, com relação às coisas que estão acontecendo, lembre-se que Deus continua no controle. Isso certamente é motivo de preocupação por causa do julgamento de Deus, porque Ele está no controle da minha vida. E se porventura eu fugir da presença dEle, Ele também vai me passar o cajado do pescoço e vai me trazer, vai me disciplinar, porque Ele está no controle também disso. Mas isso precisa apacentar o nosso coração. Deus está no controle da sua vida. Olhe com confiança para frente, para o futuro. Saiba que não importa o que venha, virá com a graça de Deus, com o apoio, com a concessão, com a aprovação de Deus. Por isso, firme o seu coração na presença de Deus. Não deixe que suas crises, suas lutas, suas tristezas, seus problemas, as suas dificuldades, seja no casamento, com a saúde, com as finanças, com relacionamentos interpessoais, coloque tudo isso na presença de Deus. Fala: Senhor, me ensina aquilo que o Senhor quer ensinar. Mas me conduz pelo caminho eterno, porque eu sei que o Senhor está no controle. Que Deus abençoe a sua vida. Que você guarde essa palavra no seu coração. E que à medida que formos estudando o Apocalipse, você vá guardando no seu coração essa preciosa promessa e palavra de Deus. O Cordeiro está no controle de toda a história. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.